És de Deus, és do Senhor, és herdeiro da morada da casa de Deus Pai. És a flor do seu jardim, és precioso, és o Filho, e Jesus morreu por ti. Ele te chama pelo nome e só quer te ver feliz. Quer cuidar das tuas coisas e dar reino só por ti. Então voa, passarinho, para aquele que te ama. Abre o coração e deixa o amor de Deus nascer. Lá, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Sou de Deus, sou do Senhor, sou herdeiro da morada da casa de Deus Pai. Sou a flor do seu jardim, sou precioso, sou o Filho, e Jesus morreu por mim. Ele me chama pelo nome e só quer me ver feliz. Quer cuidar das minhas coisas e dar reino só por mim. Então voa, passarinho, para aquele que te ama. Abre o coração e deixa o amor de Deus nascer. Lá, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Muito boa noite, amigos queridos de todas as partes, em mais uma live do nosso percurso. Amigos queridos que eu conheço, alguns eu não conheço. Já identifiquei aqui no que me aparece amigos de Goiânia, amigos da Bahia, né, Romeu? Sejam bem-vindos. Eu cantei essa canção que é da minha autoria. Isso é raro, eu cantar uma canção da minha autoria. Eu quero cantar novamente colocando no feminino, de modo especial para as mulheres, especialmente as que não se sentem preciosas. Eu estou vendo que entrou a querida Lázara, Lazinha, foi missionária comigo na Bahia, no Tocantins, uma amiga querida, e na pessoa da Lázara eu quero cantar de novo essa canção para todas as mulheres. És de Deus, és do Senhor, és herdeira da morada da casa de Deus Pai. És a flor do seu jardim, és preciosa, és a filha, e Jesus morreu por ti. Ele te chama pelo nome e só quer te ver feliz. Quer cuidar das tuas coisas e dar reino só por ti. Então voa, passarinho, para aquele que te ama. Abre o coração e deixa o amor de Deus nascer.
Ele te chama pelo nome e só quer te ver feliz. Quer cuidar das tuas coisas e dar reino só por ti. Então voa, passarinho, para aquele que te ama. Abre o coração e deixa o amor de Deus nascer. La la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya la ya. Muitos de vocês sabem que, além de sacerdote, eu trabalho como filósofo clínico. Nos últimos anos eu me envolvi em conferências e palestras para jovens, para o público adolescente, e me envolvi com a temática do suicídio. Em outras lives, em lives anteriores, eu já dei meu testemunho que a escuta sempre foi um caminho para mim. Depois, como sacerdote, isso se inflacionou na minha alma, na minha existência. Depois, nos últimos 7 anos, como terapeuta. E eu visito os bastidores da existência. Por isso, eu fiz o livro. Por isso, eu fiz essas lives como uma maneira de contribuir como alguém que visita os bastidores da alma humana. Eu quero cantar essa música que eu fiz quando eu tinha 18 anos, para aqueles que se sentem perdidos, aqueles que se sentem uma aberração. O país hoje, em todas as redes, comentaram um fato, não vou comentar aqui, porque eu quero deixar em evidência. Não importa o que as pessoas pensam de você, ou muitas vezes não importa o que você pensa de você mesmo. O que importa é que tem pessoas que conseguem ajudar você a ver o que você tem de melhor. E com esses olhos de quem ama, tipo os olhos de Jesus de Nazaré, que é um olhar fascinante, que conseguia extrair das pessoas o que elas tinham de melhor e realmente se sentirem preciosas. Não importam se eram Madalena, Zaqueu, o ladrão ao lado dele na cruz. Para a sociedade, talvez você seja um marginal, um delinquente. Talvez para a sociedade você seja aquela pessoa que fez aquele determinado erro para sempre e para sempre ficou estigmatizado como aquela falha ou com aquele defeito. Para muitos grupos e círculos humanos, muitas pessoas são aberrações. Muitas pessoas são a mãe solteira, o gay, o travesti, o transexual, a lésbica, aquele que roubou, aquele que cumpriu uma pena na prisão, aquela que foi estuprada, violentada, aquele que tem AIDS. Hoje nós vamos suspender todos os rótulos, apelidos, bullying. E essa live é dedicada para todas as pessoas que não conseguem ver suas próprias belezas. É para você que eu canto, para você que foi quebrado, machucado e diminuído por alguém ou por algum grupo, na família, na escola. A Cássia está lembrando de um grupo, de uma categoria que são os obesos. Hoje eu estava vendo um filme com a minha mãe, vou comentar dele na live, que é a categoria das pessoas que têm AIDS. E eu mesmo acompanho algumas pessoas que são soropositivas. Canta comigo, você que se sente diminuído. Sou de Deus, sou do Senhor, sou herdeiro da morada da casa de Deus Pai. Sou a flor do seu jardim,
Sou precioso, sou filho, e Jesus morreu por mim. Ele me chama pelo nome e só quer me ver feliz. Quer cuidar das minhas coisas e dar reino só por mim. Então voa, passarinho, para aquele que te ama. Abre o coração e deixa o amor de Deus nascer. Lá, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Confesso que tinha muito tempo que eu não cantava essa canção, pessoal. Eu fiz no ano de 1995. Muitos de vocês nem tinham nascido. Quero saudar aqui o Eduardo de Mato Grosso. Nunca sei se o Edu é de Mato Grosso de São Paulo. Eu vi o Luiz do Rio de Janeiro também, Cleane do Tocantins, Magda de Goiânia. Sejam bem-vindos, queridos e queridas. Vamos lá, que tem muita coisa para a gente conversar. Essa canção não era a que eu tinha preparado inicialmente, mas ela me recorda um trecho muito amoroso da Sagrada Escritura. E como eu tento costurar filosofia clínica e espiritualidade, eu sempre começo com uma canção da música popular brasileira, de modo especial, e um trecho da Sagrada Escritura, né? Bem-vinda, Ana, direto da Bahia. Cleane, a gente vai ter lives específicas para isso, tá bem? Agora a gente precisa seguir o itinerário do livro que eu escrevi quando estava em depressão, e você testemunhou isso aí em Palmas, no Tocantins. Em lives anteriores eu falei muito dos meus paroquianos que acompanharam aquele período, né? E para quem está vindo pela primeira vez, as lives ficam salvas no YouTube. Eu criei um canal no YouTube só para isso, é o Cadu Pensando Alto, para registrar as lives lá. Mas no meio do percurso, o Instagram permitiu que a gente deixasse, além do story, né, que ficava só 24 horas. Então, como eu ia dizendo, essa canção ela foi inspirada num trecho de Isaías 43, né, que diz assim. Lembram que essa live, com muito carinho, eu estou dedicando às pessoas que se sentem um nada, um lixo, que vivem existencialmente nas sarjetas, foram excluídas por grupos, por igrejas, pela sociedade, porque se sentem uma aberração. E sim, eu aceitaria um presente da natura se eu fosse pai, e para bom entendedor, meia palavra basta. Esta live é para todas as pessoas que eu escuto no consultório ou no confessionário, e muitas delas que pensam em suicídio porque não foram acolhidas pela vida da maneira com que elas mereceriam ter sido. Isaías 43 diz assim: Mas agora, diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pela água, estarei contigo. Quando passares rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te atingirá. Com efeito, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate eu dei o Egito, Cush e Seba. Dei-os em teu lugar, pois que és precioso aos meus olhos, és honrado e eu te amo. Entrego reinos no teu lugar e povos pela tua vida.
não temas, porque eu estou contigo. Eu leio algo assim, e como eu estou dedicando a todas as aberrações da sociedade, e aberrações aqui é entre aspas, porque para Deus essas pessoas são todas preciosas. No meu coração vem todos os jovens que eu atendo que foram expulsos de casa porque são gays, lésbicas, ou porque quiseram fazer cirurgias trans. No meu coração vem a memória das meninas que foram violentadas dentro de casa por familiares e se sentem sujas. Mulheres que já cometeram abortos. Homens que já passaram pelo presídio, cumprem penas, têm a ficha suja. São tantas histórias ao longo de tantos anos na minha vida. Esta palavra é para você. És precioso aos meus olhos. És honrado e eu te amo. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. Por isso que essa canção ela tem como título Sou de Deus. Porque às vezes nós queremos a resposta: quem sou eu? Mas às vezes, e a espiritualidade cristã nos ajuda muito, Vera querida, direto de Salvador, seja bem-vinda, ajuda muito na espiritualidade a modificação da pergunta: de quem sou eu? E aí essa canção, e eu intuí essas coisas, moleque de 18 anos, pegando o violão, colocando os acordes e cantando isso. Eu sou de Deus. Ele me chama pelo nome. Eu sou precioso. Eu sou filho. Filho, e não é qualquer filho. Não é um filho adotivo, largado. Não é um filho como a filha do filme que eu vou partilhar no final. É filho amado. É filho no nível de Jesus. É filho tal e qual Jesus. E esta palavra eu quero deixar, finalizando essa introdução, no coração de cada um. Precioso. Quem gosta de cinema já previu qual é o filme que eu vou usar, né? É o filme Precious, Preciosa. Um filme delicado, humano, muito bonito. Junto dessa leitura, eu quero evocar aqui dois momentos de Mateus, Mateus 4 e Mateus 17, só que eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque o assunto é profundo, é delicado, e eu quero me dedicar já de imediato a eles. Mas tanto no batismo de Jesus, Mateus 4, quanto na transfiguração de Jesus, há um momento de epifania, de teofania, e de revelação, aonde uma nuvem se abre e surge uma pomba como um arquétipo do Espírito e uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Uma outra possível tradução é: esse é o meu filho querido, nele eu coloco o meu bem-querer. Eu gosto dessa tradução porque eu sou fã do Djavan. E tem uma canção do Djavan que diz exatamente isso, né? Meu bem-querer, meu encanto. É tão poética essa canção. Aliás, eu coloco o Djavan entre os maiores compositores da música brasileira. Está aí o Gustavo, meu amigo, entrando, que é músico, musicista. O Djavan, ele usa essa expressão, meu bem-querer. E esses dois evangelhos, Mateus 4 e Mateus 17, Deus fala isso do Filho. Esse é o meu Filho amado. Nele eu coloco o meu bem-querer, o meu agrado. Então são palavras muito bonitas e que têm muito a ver com o que nós vamos colocar a partir de agora. Tá? Eu só queria resgatar algo do que a gente falou na live anterior. Então, para quem não sabe, eu estou seguindo o itinerário desse livro, da minha autoria. Eu o fiz em 2016, essa é a 4ª edição de 2019, e veio essa ideia com a pandemia de estarmos fazendo as lives com a temática
desse livro. Eu estou chamando de Percurso. Na semana passada a gente falou sobre desertos. Trabalhamos 2 capítulos do livro e ficou algo que eu queria resgatar. A solidão ela tem 2 faces, como eu trabalhei com vocês. O silêncio do cemitério e o silêncio da sementeira. Um é estéril, outro é fecundo. Um é de morte, outro é de vida. E eu recuperei e resgatei a ideia positiva de deserto, de solidão. A nossa época, ela anula a solidão ou vê a solidão de um modo muito pejorativo. E aí eu trouxe um entendimento dos psicoterapeutas, que é a diferença entre solidão e solitude. Por exemplo, para Tillich, um grande pensador, um grande teólogo, Paul Tillich, a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Algumas pessoas se preocupam comigo, você está sozinho, precisa de alguma coisa, e tem uma ideia já preconceituosa de que o sacerdote é alguém sozinho. Eu digo para vocês, a solidão foi tão bem trabalhada ao longo da minha vida que ela, para mim, hoje, ela é um luxo, é um prêmio. Como é bom estar sozinho, como eu aprendi a gostar da pessoa que sou eu e eu saboreio sim a minha presença. Na depressão não era assim. E para quem não sabe, esse livro foi baseado no meu testemunho num processo que eu vivi de depressão há 11, 12 anos atrás. E nas 2 últimas edições ele foi reescrito com as temáticas, as metodologias, conteúdos da terapia em filosofia clínica. Na solidão a gente encontra Deus no deserto, mas também encontramos os nossos demônios, os nossos fantasmas. E uma historinha que eu não contei na semana passada, eu queria resgatá-la aqui, vem do livro que foi uma exceção na minha depressão, porque eu não lia, testemunhei isso no início das lives. Foi o livro Sem Medo de Viver, de Max Lucado. O livro, então, foi uma exceção e ele me prendeu, porque toda a temática era de medo. E, em algum momento, o Max Lucado dá o testemunho dele. Ele era um garotinho, isso nos anos 80, quando tinha os videocassetes, e o pai, querendo agradar a família, locou, Talvez os mais jovens não saibam o que seja isso. Joga no Google o que era um videocassete, o que era locar um filme. E o pai alugou o filme Lobisomem. E ele diz, rapaz, como ele se arrependeu dessa decisão. O filme me deixou convencido de que o lobisomem passava cada noite esperando em nosso escritório, esperando sua refeição favorita, o garoto ruivo da primeira série cheio de sardas. Meu medo provou-se problemático. Para ir do meu quarto à cozinha eu tinha que passar perigosamente perto de suas garras e presas, o que estava pouco inclinado a fazer. Mais de uma vez eu corri para o quarto do meu pai e o acordei. E aí ele depois se tornou pastor, e aí ele diz, como Jesus no barco, papai estava sempre dormindo na tempestade. Como uma pessoa podia dormir em tempos assim? Abrindo um olho sonolento, ele perguntava, agora você está com medo de quê? E eu lembrava ele do monstro. Ah, sim, o lobisomem, ele murmurava. Então ele se levantava da cama, armava-se com coragem sobre-humana, acompanhava-me pelo vale da sombra da morte e pegava um copo de leite para mim. Eu olhava para ele cheio de admiração. Que tipo de homem é esse? Deus vê nossas tempestades sísmicas, como meu pai via meu medo do lobisomem. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Ele evoca aqui Mateus 8, 26. Ele lida com um grande tremor, com grande calma. O mar fica tão calmo quanto um lago congelado e os discípulos ficam imaginando quem é esse que até o vento e o mar obedecem. Eu meditei muito essa história do Max Lucado e
outras coisas desse livro na época da depressão, e eu fiquei pensando o seguinte: como um pai vai convencer uma criança que não tem um monstro no guarda-roupa debaixo da cama? Muito simples. Ele acende a luz. Quando os monstros e fantasmas dos nossos medos criam espaço na escuridão, um pai sábio faz o quê? Acende a luz. Abre o armário e diz: cadê o lobisomem? Cadê o monstro? Desce com o filho debaixo da cama e diz: cadê o monstro? Filho, filha, cadê o monstro? E na minha experiência de ter Jesus amigo comigo, ele foi me convencendo sobre os meus fantasmas, acendendo de quarto a quarto. E aqui eu evoco a mística Teresa d'Ávila, de morada em morada da minha alma, acendendo a luz da fé. Vencer os medos com coragem, e a coragem é a virtude do adulto. E eu queria resgatar essas últimas ideias do capítulo anterior. Vencer o medo é a condição do adulto. E é claro, todo deserto ele tem fantasmas, ele tem monstros, mas ele também tem a presença de Jesus, ele também tem a presença de Deus. E como diz o Pequeno Príncipe, a beleza do deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. Para mim, naquele período de deserto, como terror, mas no processar da depressão, se tornou um lugar onde se acha um poço escondido, como diz o Pequeno Príncipe. E no meu deserto profundo, no meu caso, na minha singularidade, a experiência espiritual de Jesus foi muito importante para mim. A libertação dos medos, de modo paulatino, porque na alma humana não há mágicas, há processos a serem percorridos. E colocando isso do medo, da solidão e do modo da perspectiva positiva do deserto, a editora trouxe, finalizando a primeira parte do livro, esse pequeno e singelo exercício. Por isso que a gente exorta, para quem tem as edições anteriores, que adquira essa, porque foi pensada para ser um livro de anotações pessoais, um livro para ser seu amigo de cabeceira. E aqui tem esses pequenos exercícios. E aí entramos na segunda parte do livro. Para quem vem acompanhando as lives e as leituras e comentários que eu venho fazendo, vem percebendo que cada tema, cada semana, tem algo delicadamente cronológico, mas não rigidamente cronológico. Aqui eu estou trazendo temas que eu refleti durante a depressão, durante o tratamento, a terapia, 1 ano e meio, 2 talvez, e os temas que mais foram importantes para mim nesse processo. E aqui a gente entra no tema do espelho interior, e que começa com uma epígrafe muito bonita de Thérèse de Lisieux, uma jovem que morreu no final do século XIX, em Lisieux, na França, e há 4 anos atrás eu tive a oportunidade de visitar esta cidade, na França. A epígrafe diz assim, é uma frase dela num livro chamado História de uma Alma: eu sou o que Deus pensa de mim. Aqui, pessoal, vamos conversar sobre os equívocos da nossa forma de ver e de nos vermos. A equivocidade em você se perceber, ou perceber a vida, as pessoas. Houve uma live só sobre a visão, que é a live que tem o título O Olhar do Garimpeiro. Aqui nós vamos numa outra perspectiva, como você se percebe. Vejam bem, uma pessoa que tem os olhos vendados, em plena luz do dia, ela diz, está tudo escuro. Ela está falando a verdade? Sim ou não? O que vocês acham? Para nós que estamos de fora e sabemos que é dia, ela não está falando a verdade. Mas para ela, na experiência dela, que está com os olhos vendados,
está tudo escuro. E é uma verdade para ela. Esta maneira de estudar a percepção do outro é a fenomenologia. E muitas psicoterapias, muitas psicologias têm uma base fenomenológica, e a filosofia clínica também. Com esta metáfora, porque a vida se escureceu para alguém que está em depressão ou vivendo uma armadilha conceitual, não significa que para todo o resto do universo, para todo o resto da humanidade está assim, né? Então, como filósofos clínicos, nós vamos ver o que é verdade para a pessoa, o que é verdade para esta pessoa. Nem sempre o nosso ponto de vista sobre a vida é congruente com a verdade. Eu creio que um dos primeiros passos, então, para uma vida integrada no nosso processo de individuação, como diria Jung, é a modificação da nossa maneira de ver a vida, os outros, o mundo e a nós mesmos. Quem perdeu essa live, eu recomendo que recupere lá O Olhar do Garimpeiro ou a leitura do capítulo. Tá? Rolomei uma vez escutou isso de uma paciente dele. Sou apenas uma coleção de espelhos refletindo o que os outros pensam de mim. Então eu sou o que os outros pensam de mim? Se eu posso ter uma equivocidade sobre o que eu penso de mim mesmo, então eu sou o que os outros pensam de mim? Aí esse é o tema da autoimagem. Como você se percebe? Tem pessoas que sofrem com uma autoimagem negativa, que elas foram assimilando dos outros. Algumas pessoas do próprio pai, da própria mãe. E esse filme Precious é uma experiência disso, de alguém que vai agendando na malha psíquica um olhar negativo, ainda que seja de sua própria mãe. Algumas pessoas assimilaram palavras pejorativas e cresceram ouvindo isso da professora, do colega na escola, de um amigo do bairro, de um vizinho, de alguém da família. E eu vivenciei isso, muitos de vocês vivenciaram isso. E quantas histórias eu já não escutei, tenho escutado dos jovens que acompanham. E aí vem o bullying, vítimas de bullying, crianças que sofreram na escola, na vizinhança. Algumas pessoas foram marcadas negativamente pelo esposo, pela esposa, pelo namorado, pela namorada. E algumas pessoas ficaram bloqueadas na vida com essas impressões negativas a respeito delas mesmas. Às vezes um chefe de trabalho na empresa, um colega. São tantas histórias e possibilidades. É o oposto, né, do que o meu querido colega está colocando aqui, do que o filósofo Levinas, quando se posiciona diante do outro, na metáfora de rosto, e esse rosto é o infinito, na qual eu não posso abarcar, totalizar, nem mesmo reduzir numa nomenclatura, num psicodiagnóstico, num apelido, num bullying. Então Levinas, realmente, eu até penso em fazer, querido, uma live só sobre Levinas. E é um filósofo cativante, estou tendo uma honra, assim, tem sido precioso estudá-lo no mestrado. Uma vez eu escutei uma história de uma menina que dizia assim: eu nunca vou passar no vestibular, eu nunca vou casar, eu nunca vou dar certo. E essa conversa foi numa rodoviária em Feira de Santana. Ela dizia essas coisas, eu entrei um pouco na história dela. Ela acreditou porque ela sempre ouviu isso da boca da própria mãe, do próprio pai, que a comparavam com a irmã. Palavras como: a sua irmã é inteligente, você é burra. Palavras ácidas de quem deveria vivenciar com ela exatamente o inverso. O apoio, a evolução, o crescimento, a educação. Seu futuro vai ser ficar dentro de casa dando trabalho para nós, dizia a mãe. E ela cresceu ouvindo isso e assimilando isso como verdade. Mas eu não passei a mão na cabeça dela. Eu disse: eu vou voltar aqui na Bahia alguns anos
à frente, e se eu encontrar você, você não vai ter passado no vestibular, você não vai ter casado, enquanto você acreditar que isso é uma verdade, ainda que tenha vindo da sua mãe e do seu pai. E eu fui ajudando ela a sair da vitimização. Eu percebi que ela esperava uma palavra que confirmasse o estado de vitimização, mas não. Eu disse, se você começar a estudar, se você começar a acreditar no seu potencial, você pode inaugurar uma história diferente. Eu trouxe para ela aquilo que o Jung diz, você não é o que te aconteceu, você é o que você decide se tornar. Não podemos considerar, em regra geral, que você é o que as pessoas dizem de você então. Às vezes, é de alguém que você menos espera. O esposo, a esposa, o namorado, um amigo querido, fala algo que você vem a sentir uma dor profunda, uma fala que dói, um registro que machuca para o resto da vida às vezes. E apelidos, enfim, tudo isso que já consideramos aqui. Conheço pessoas que não gostam delas mesmas. Não gostam do seu corpo, não gostam da sua história, não gostam da cor da pele, não gostam dos olhos, da altura. Eu conheço meninas que vivenciam a anorexia e ainda que sejam magras, elas não gostam do corpo que têm, se acham gordas. Conheço pessoas que não gostam do seu cabelo. Conheço pessoas que não gostam do seu sobrenome. Então, se eu não sou o que as pessoas pensam de mim, dizem de mim, eu sou o que eu penso de mim? Aqui está. Pode ter um outro equívoco aqui. Na experiência de ouvir pessoas, eu venho aprendendo a identificar com mais sensibilidade quando alguém se sente acrisolado na solidão ou se sente rejeitado por algum grupo e que tenta se inserir, mas não consegue. Depois da minha depressão, parece que eu fiquei com uma certa capacidade, habilidade mais refinada de perceber quem num certo grupo, numa certa reunião, está mais sozinho ou sozinha. O médico que me ajudou muito no início da depressão foi um neurologista, Dr. Ernesto Betelli de Palmas, lá no Tocantins. E eu morava lá na época. E ele dizia assim, você vai ajudar muitas pessoas e você vai compreender muitos processos. E ele estava certo. Eu falo isso no início do livro, falei disso no início das lives. Mas numa outra conversa com ele, eu já sendo sacerdote, ele me perguntou assim, sobre a Bíblia. Qual que é o maior mandamento? E aí chegamos à conclusão juntos. Amar o próximo como a si mesmo. E ele disse, então me diga, como é que você vai amar as pessoas se você não se ama? As palavras do médico foram um nocaute de boxeador para mim naquele momento. A minha estrutura de pensamento recebia um impacto forte. Naquele momento eu apenas concordei. Hoje, como filósofo clínico, eu não universalizaria isso. Tem pessoas que conseguem amar os outros sem gostarem delas próprias. Cada experiência é única e singular. Ainda que seja bonito e bíblico, pode não servir para algumas experiências. Conhecendo pessoas, eu comecei a escutar pessoas com 16, 17 anos, leigo, depois missionário, depois sacerdote, depois terapeuta, e ao longo desta vida eu fui percebendo e aprendendo muitas coisas. Geralmente, quando eu percebo que alguém está muito afastado de si próprio, eu dou um conselho. Eu peço que a pessoa me faça uma lista de coisas que ela gosta de fazer e há muito tempo ela não faz. Por exemplo, comer um chocolate, ir ao cinema, ir ao shopping, ouvir uma música, tocar um violão, um videogame, um futebol, uma viagem, a ida a um salão de beleza. Há uma infinitude de gostos e preferências porque cada pessoa é única, né? E ajudar a pessoa a fazer uma conexão com o seu próprio mundo, às vezes ajuda muito. E quando eu estudei filosofia clínica,
no workshop com Lúcio Pachter aqui em Goiânia em 2015, eu vi que eu estava certo naquelas intuições que eu seguia para ajudar as pessoas. O Lúcio dizia assim: algumas pessoas estão tão perdidas delas mesmas que precisam apenas do contato com pequeninas coisas que dizem respeito delas. Algo que elas gostam de comer, às vezes um brinquedo de infância. Claro, são paliativos, mas para quem está muito distante de si mesmas, já ajuda muito. A estrutura de pensamento faz o resto, com pequenos reajustes, enfim. Quando a pessoa vai se reaproximando de si, as coisas ao redor vão se conectando, e eu já testemunhei tantas coisas bonitas de pessoas que estavam tão inautênticas, tão distantes de si mesmas, dos seus mundos autênticos e adequados, e na medida que elas foram se aproximando de si, o universo fez naturalmente o que ele precisava fazer. Como consequência, às vezes até um emprego, pessoas que eu ajudei na terapia, por exemplo, e que estavam desempregadas, na medida que elas foram se nutrindo de si mesmas, elas foram voltando. Então, essas duas perguntas. Eu sou o que as pessoas pensam de mim? Não. Podem haver coincidências e acertos, mas é muito raro. A segunda pergunta, então. Eu sou o que eu penso de mim? Você é o que você pensa de mim? E se a gente disser que sim, e considerar as pessoas que não gostam de olhar nos espelhos, não gostam dos seus nomes, sobrenomes, sua cor ou seu cabelo, ou seu corpo? Eu sou o que eu penso de mim? Então aqui a pergunta é: quem eu sou? Às vezes, para a gente responder essa pergunta, o caminho não seja o autoconhecimento, uma inversão. Para outras pessoas, pode ser que sim, mas outras pessoas precisem de outros, do outro, da outridade, né? E o colega aqui lembrou Levinas, o filósofo da alteridade. Às vezes eu preciso da alteridade para ter a identidade. É o outro, o diferente, que me revela quem eu sou. Então, considerando cada um na sua verdade e possibilidade, a gente traz Santa Teresinha, a outridade de Deus revelada em Jesus. E aqui os que são de outras crenças, de outros credos ou não credos, quem aqui for agnóstico e ateu, entenda como um arquétipo universal Jesus de Nazaré. Na espiritualidade de Teresa de Lisieux, ela pode nos ajudar. Lá tem algo assim: eu sou o que Deus pensa de mim. E o que Deus pensa de mim? Qual o pensamento que Ele, Deus, tem de mim? É que a gente precisa ir com cuidado, porque algumas pessoas têm uma imagem muito negativa de Deus. Deus é um policial, é um detetive que fica examinando a minha vida. Deus como um contador, com a sua planilha de Excel, fazendo a contabilidade de erros e acertos. Deus como juiz, Deus como padrasto. Aqui, o Deus que eu quero trazer é o Deus pelas lentes de Jesus. E nas lentes de Jesus, Deus é o Pai. E a palavra mãe também serve aqui. O Pai e Mãe Deus. Aquele que abriu esta live em Isaías 43, que diz: eu te chamo pelo nome, você é precioso, você é meu filho, você é minha filha, eu dou reinos por você. É esse Deus. E esse Deus, Pai, Mãe, em Mateus 4 e Mateus 17, que eu já citei antes, no batismo de Jesus e na transfiguração, uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, escutem ele, nele eu coloquei o meu agrado, o meu bem-querer. Se Jesus, na perspectiva de cristã, e aqui eu quero conversar com a teologia e com a espiritualidade cristã, nesse caminho terapêutico, se Jesus é a revelação de Deus ao humano, mas é também a revelação do humano ao humano, Jesus é o nosso espelho, o espelho cristalino. Ele é o que eu posso ser. E ele revela o que eu sou hoje e o que eu posso ser amanhã. E é muito bonito quando a gente encontra nos evangelhos Jesus olhando as pessoas e vendo em Madalena
não a prostituta, não o estigma social da prostituta, mas no olhar de Jesus encontramos uma menina brincando de boneca. Mulher, alguém te condenou? E ela chorando, não, Senhor, ninguém me condenou, nem eu te condeno, vá em paz. Foi quando ele disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. A cidade toda de Jericó detestava Zaqueu. Zaqueu era um publicano, odiado pelas pessoas. E aqui a gente está trazendo algo que é muito recente e é muito atual. A opinião pública, o que a sociedade pensa de você. Zaqueu, eu vou ficar na sua casa. As pessoas pensaram mal de Jesus? Pensaram. E foi com Jesus que eu aprendi a ser o missionário que eu busquei ser. Eu ando, sim, eu ando com as prostitutas, ando com os suicidas, ando com as mães solteiras, ando com as prostitutas, com os gays, com as lésbicas, com os que a sociedade chama de aberrações. Eu fui aprender com Jesus a olhar para todas estas pessoas. E com muito carinho eu trago aqui os que têm ideações suicidas, os que não conseguem ver belezas neles mesmos. Eu conseguia ver belezas. Aprendi na terapêutica, na medicina de Jesus, a encontrar pedras preciosas. Quem eu sou? Eu sou o que Deus pensa de mim, nos ajuda Teresa de Lisieux. Quem eu sou, então, nos olhos de Jesus, no espelho de Jesus? Um amado de Deus. No feminino, uma amada de Deus. Talvez no seu divórcio você ouviu coisas terríveis da sua ex-esposa ou do seu ex-marido. E coisas que entraram na sua psique. Você não é o que foi dito ali. Você não é a sua nota vermelha na escola, na faculdade. Você não é aquele xingamento do seu time de futebol. Você não é esta redução, esta minimização, não nas lentes de Jesus. E colocando aqui nesta conversação nossas feridas, nossas hemorragias, sejam elas quais forem, a fé pode inaugurar nos desertos, que conversamos semana passada, uma estação primaveril. Talvez quando você passe a olhar você não com os olhos dos outros, não com seus próprios olhos, mas com olhos de quem ama como o de Jesus, ou talvez de uma avó querida, porque o olhar de Jesus pode se traduzir humanamente em pessoas, um amigo, um grande amigo, uma amiga. E às vezes o seu melhor amigo é um cara maluco que usa tatuagem, piercing, fala palavrão, mas ele enxerga belezas em você. E o olhar de Jesus se traduz no olhar desta pessoa. Às vezes o olhar de Jesus é daquela tia que sempre te elogia, o bolo que você consegue fazer, a sua comida, a maneira com que você arruma a casa. Aquela professora que viu em você, como no filme Precious, o que ninguém conseguia ver, como aquele professor no filme Como Estrelas na Terra, que viu naquela criança uma dislexia que ninguém conseguia ver e humilhava o menino, seja na família, seja nas escolas por onde ele passava. Eu sou o que Deus pensa de mim. E aqui eu partilho uma experiência que eu vivi na adolescência quando eu fui entendendo essas coisas. Como eu quis me libertar dos medos desde a adolescência como um propósito de vida, eu criei um pensamento que virou um refrão na minha vida. Eu fui entendendo que para eu chegar à minha verdade, eu precisava ser humilde, ter a humildade. Porque nós podemos ter um pensamento acima ou abaixo da verdade. Tem pessoas que têm uma superestima de si mesmos, outras pessoas têm uma baixa estima. Então a gente precisa de humildade, porque humildade, diz Teresa d'Ávila, é a verdade. Então, entendendo que humildade é verdade,
para a gente mudar de paradigmas, para a gente mudar a nossa forma de pensamento. Quem me conheceu nos anos 90 sabe que eu sou um outro Carlos Eduardo, hoje. Eu mudei as verdades. Alguns pensamentos mudam dentro de nós quando não fazem mais sentido diante de uma verdade, como a pérola do Evangelho de domingo, que é uma pérola mais encantadora. E assim, a sua verdade de hoje, mais bonita, seja diferente da verdade que você tinha 5 minutos atrás, quando você me ouvia falar, e talvez você trincou muitas mentiras que você assimilou como verdade. E o pensamento que virou refrão em mim, que eu criei para mim, eu partilho com você nesse livro, nessa live, é essa: se eu for convencido, eu não serei vencido. Aqui eu quero evocar João 8,32, que é tão mal usado em nossos dias. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é qualquer verdade, é a verdade com amor. A verdade por si, ela pode agredir e violentar. A verdade que liberta é a verdade dita no momento certo, do jeito certo e com muito amor. A libertação vem de um coração que quer amar, que quer cuidar do outro. Pensa comigo. Se eu for convencido da minha verdade em Deus, de que eu sou filho amado, eu não serei vencido por nenhuma mentira. Se você que está me escutando, e sabe lá Deus quantas pessoas vão ver esse vídeo quando ele for postado, espero que se espalhe, porque muitas pessoas vivem profundos dramas porque assimilaram mentiras como verdades. Se você for convencido da sua verdade, de que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, você não vai ser vencido por nenhuma outra mentira. Às vezes, diante dos acontecimentos desastrosos e traumáticos da vida, nós podemos entrar no vitimismo. E o Carl Jung diz: não, você não é o que te aconteceu, você é o que você decide se tornar. Eu conheci um jovem e eu mandei um WhatsApp para ele dizendo que eu contaria a história dele. Ele me cercava nos encontros lá na Bahia, nos encontros em outros lugares, e eu sentia que ele queria desabafar algo, até que um dia ele me revelou a sua história sofrida. Quando ele fez 12 anos, a mãe contou a verdade dele. Ele era filho único dos seus pais, mas a mãe, no início do casamento, foi ao mercado, me parece, e ela foi violentada sexualmente e ficou grávida. O pai nunca soube dessa história. Vejam, a mãe se viu sozinha, tendo que lidar com esse trauma, com essa situação, com a gravidez. Esse meu amigo tinha tudo para ser um delinquente, ir para o caminho das drogas, talvez, para lidar com tudo isso. Ser um pichador de muros e, no direito, talvez, de se isolar da sociedade ou culpar a sociedade, como muitos fazem. Ele atravessou a infância e a adolescência driblando profundos conflitos, eu os conheço, tendo que trabalhar a consciência de ser filho de um criminoso. Por muito tempo acompanhei esse jovem. Ele nunca soube quem era o pai de verdade, o pai biológico. Hoje o seu pai que o criou está doente e ele saiu da cidade onde ele estava, que era em outro estado, abandonou tudo para ir cuidar do pai. Ele tinha tudo para ser vítima da sua própria história. No entanto, foi para a faculdade, passou uma época discernindo a vocação ao sacerdócio, se formou, hoje trabalha e é uma das pessoas mais divertidas que eu conheço. Você não é o que te aconteceu, você é o que você decide se tornar. Quem que você decide se tornar? Como você olha você mesmo? Como você vê o seu corpo
seu nome, seu sobrenome. E se você pedir emprestado os olhos de Jesus para você ver você mesmo nesse espelho, num olhar cristalino, que consegue enxergar em você seus tesouros, suas pérolas, suas preciosidades. Eu estava chegando paulatinamente a pensamentos inusitados sobre a minha pessoa naquele período. Começava a pensar com mais proximidade de mim mesmo. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo aqui, eu sei que uma live, um conteúdo como esse toca em temas delicados. Você não é uma aberração. Você não é o seu apelido, um psicodiagnóstico. Você não é um esquizofrênico. Este verbo é muito forte, é muito definitivo. Você é. Quando alguém diz para você, você é, desmonta isso agora com uma outra verdade. De tal modo que você, se já não conseguia, processe isso a tal ponto que você passe a gostar do espelho. E comece a gostar do que você vê. E comece a ver ali uma pessoa especial. Alguém muito especial. Eu sou o que Deus pensa de mim. Eu não sou o que as pessoas pensam e dizem. Muitas vezes eu não sou o que eu mesmo penso de mim. Posso encontrar muitas equivocidades na opinião pública e no pensamento que eu tenho sobre mim mesmo. Então, na alteridade com Deus e nesta outridade dele por meio de pessoas queridas que podem me emprestar os olhos e me ajudar a ver a pessoa que eu sou, um filho amado, uma filha amada. Eu pensei em 3 filmes para deixar aqui: O Rei do Show, Fathers and Daughters e Precious. 3 filmes que trazem esse tema. Eu pensei em muitos outros, mas eu quero fechar nesses 3 como indicação, porque eu acredito que tratam esse tema de equivocidades sobre a autoimagem. E espero ter contribuído para modificar possíveis equívocos sobre como você pensa sobre você mesmo. Entramos na parte do livro que é o voo do beija-flor. O beija-flor começa a bater as asas. Ele que estava na fase do cavalo marinho, preso às algas, com medo, com fantasmas e acrisolado numa armadilha conceitual. Aqui a gente já está no meio do livro, começando a nascer de novo. As próximas lives a gente vai falar sobre temas muito bacanas, que é a amizade, o perdão, sobre decisões, até chegarmos no final, que é a passagem do cavalo marinho ao beija-flor, do medo à leveza de ser. Tá? Você pode adquirir o livro aqui na paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança. Tem o telefone, eu sempre deixo nas postagens. E além do livro, pessoal, a editora fez 2 fascículos. Talvez alguém não goste muito de ler, né? Então aqui tem recortes, tem figurinhas. E os fascículos é da coleção Filosofia Clínica. E o fascículo 9 da editora Miquelis é esse, Depressão. E o fascículo 11, Superação. Tá? O nome dos filmes, Lucimar, eu vou deixar postado daqui a pouquinho, tá bom? Precious, Fathers and Daughters e O Rei do Show. Espero ter trazido um pouquinho de luz, como alguém disse há pouco. Fiquem com Deus, uma boa semana, muita serenidade, muita paz, e contem com o Cadu como amigo dessa jornada.